a gente pode pensar como se fosse um cachorrinho treinado. Então vamos pensar que o computador ele é um cachorrinho muito bem treinado. Então um cachorrinho muito bem treinado, o que acontece? Olá, hoje vamos conversar sobre linguagem de programação. O que é uma linguagem de programação? Então, de uma forma bem simples, é a forma como a gente se comunica com o computador. Então, a gente precisa ter uma forma de informar ao computador os passos que a gente quer que ele execute. O computador, ele não entende português, por exemplo. A gente até poderia ensinar ele a entender português, mas normalmente as linguagens de programação elas utilizam a língua inglesa. Como o inglês é a língua mais popular hoje, então é bem natural que a maioria das linguagens de programação escolham o inglês. Mas não se preocupa com isso, se você ainda não sabe inglês, que é uma coisa importante para um programador saber, não vai ser isso que vai te impedir de programar, porque a gente vai usar palavrinhas e coisas do inglês muito simples. A gente vai falar disso no próximo vídeo. Se você souber o básico, ou até aprender o básico do inglês, alguns verbos, você já vai ter mais do que o conhecimento suficiente para conseguir programar sem problema nenhum por causa da linguagem. Se você souber o básico, algumas palavrinhas, alguns verbos, você já vai ter conhecimento suficiente para programar sem problema nenhum por causa do inglês. Em toda linguagem de programação, então, a gente tem uma parte mínima que a gente chama de instruções. Então, são os comandos bem básicos que a gente tem que passar para o computador. Então essas instruções elas são escritas em inglês e para vocês entenderem um pouquinho melhor o que eu estou falando, a gente pode pensar como se fosse um cachorrinho treinado. Então vamos pensar que o computador ele é um cachorrinho muito bem treinado. Então um cachorrinho muito bem treinado, o que acontece? A gente consegue passar para ele alguns comandos e ele consegue executar uns comandos. Como você pode ver nessa foto, a gente tem um cachorrinho com um pedaço de pau. Então imagina que a gente jogou esse pedaço de pau para ele e ele está treinado a responder quando a gente falar busca o pedaço de pau, ele vai lá e busca. Então a linguagem de programação é como se fosse esse busca um pedaço de pau. Então essa frase que a gente vai passar para ele é a forma que a gente se comunica com o computador. Então a gente dá uma série de passos para o computador e ele consegue executar. Tá? Mais na frente, no outro vídeo, a gente vai explicar se dá para passar de qualquer forma, se tem um formato bem específico. Mas aqui o que eu quero que você entenda é isso. A gente vai passar uma série de instruções para o computador e ele vai executar desde que a gente passe elas da forma correta, assim como um cachorrinho. Então essa é a imagem que eu quero que vocês lembrem desse vídeo. Você deve estar pensando, mas como que eu faço um programa super complexo? Um programa é quando a gente chama, por exemplo, o YouTube é um programa de forma genérica, né? O Zoom que a gente usa para fazer chamada. Então, como que eu faço coisas tão complexas com simplesmente instruções simples? Então, a gente não faz todas as instruções do nosso programa. Existe uma coisa no mundo da programação que a gente chama de bibliotecas, que são código dos outros, e muitas vezes esse código é aberto, você consegue ver. Então, são códigos que outras pessoas escreveram e a gente consegue se beneficiar desse código para a gente poder escrever o nosso próprio código. Depois a gente vai ver, cada linguagem tem um jeito de fazer isso, mas é importante você entender que você não escreve todo o código. Então, por exemplo, você não vai escrever o código para manipular essa câmera aqui. Não precisa, já existem bibliotecas prontas que você consegue pegar a imagem da câmera. E aí talvez você só faça algum detalhezinho com o vídeo. Então, é legal saber disso, porque senão pode parecer, putz, se eu precisar criar, por exemplo, uma rede social ou um aplicativo de banco, eu vou perder meses só criando toda a infraestrutura para conseguir que isso aconteça. Não, você não vai. Já existem várias bibliotecas prontas e aqui ao longo dos vídeos a gente vai ver várias delas que te ajudam a fazer muita coisa. Isso também não quer dizer que você não vai fazer nada. A parte importante mesmo do seu aplicativo, você vai fazer bastante coisa. Mas não é a maioria do tempo você está usando o código dos outros para conseguir fazer mais rápido. Esse vídeo era só sobre isso que eu queria falar para vocês. Queria só mostrar para vocês essa ideia de que é uma forma de passar comandos para o computador e ele vai executar para a gente se a gente usar o formato correto e a gente vai falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Então espero que você tenha entendido um pouquinho de como que é isso. Eu sei que ainda está bem abstrato. Essa série sobre lógica e algoritmos vai ser bem teórico,
vai ser bem conceitual e depois a gente vai rever tudo isso na prática. Mas eu quero primeiro que você entenda as ideias. Então a gente não está com pressa aqui, a gente quer que você aprenda a programar. Então a gente vai falar muito sobre as ideias e depois a gente vai começar a ver essas ideias na prática. Então não se preocupe, não tenha pressa, então você vai conseguir programar, mas primeiro a gente vai dar uma geral em tudo do ponto de vista conceitual. E como eu sempre vou falar nos vídeos, se você tiver qualquer dúvida, entra em como criar um app.dev, lá em cima tem contato, clica lá e me manda uma mensagem que eu vou te responder. É claro que você também pode usar os comentários aqui do YouTube, fique à vontade. E a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!